existentes, para que as pessoas, no fundo, se autonomizem da medida. Por sua vez, o CLAIM é um espaço de acolhimento, informação e apoio a migrantes nacionais de países terceiros em diferentes áreas, nas mais diversas áreas. Desenvolve também serviços de formação e consultoria através dos projetos Acolhe Mais, Infomigrante e Jeep Migrante. Este ano, o CLAIM já fez cerca de 600 atendimentos a migrantes, até ao momento. Relativamente ao SAS, nós neste momento acompanhamos 211 famílias, num total de 422 pessoas. 42, desculpe, 442 pessoas, peço desculpa. Pronto, então, no fundo, nós tentamos encontrar um problema social que integrasse as duas respostas, ou que fosse, no fundo, comum a estas duas respostas, às duas valências. E chegamos ao desemprego, que de facto é um problema transversal e que atravessa as duas valências. O que é que nós temos vindo a perceber? Que apesar das pessoas que nós acompanhamos frequentarem formação em várias áreas, em diversas áreas, e terem esta formação, o que é que acontece? Depois, esta formação muitas vezes não está direcionada para aquilo que o mercado de trabalho e as ofertas que existem, aquilo que existe, não é? As ofertas que existem não se coadunam com esta formação que as pessoas têm. E daí a dificuldade em se autonomizarem. Ou então estarem, muitas vezes, integrados em programas de curta duração em que depois não têm continuidade. Pronto. Isto é uma das questões. A outra tem a ver com a recolha da informação dos indicadores, nomeadamente na plataforma da Segurança Social, que é uma plataforma que nós temos acesso, em que colocamos lá os dados, que temos indicadores, mas que depois não temos um layout e uma forma de extrair esses dados para termos uma leitura global, no fundo global, desta realidade, para percebermos se de facto no fundo, esta frequência destas formações profissionais não se coadunam e não correspondem às exigências daquilo que é pedido pelas empresas aqui em Braga. Pronto, e muitas vezes isto permite, Rita, só para dizer que nós não conseguimos ter uma extração de dados que nos permita cruzar variáveis ao nível de cada família e de cada indivíduo, nem ter depois uma visão macro, o que também dificulta o nosso trabalho. Não é? Porque sem esta visão, quer micro da família, de todo o contexto e todo o percurso, e saber rapidamente quantas formações, em que áreas, que tipo de empregabilidade, quanto tempo, não é? Nem depois a um nível macro, onde todas as famílias estão representadas, dificulta também o nosso trabalho naquilo que é a intervenção com as famílias, sendo que as colegas, nomeadamente, portanto, aquelas pessoas que estão mais diretamente com as pessoas que atendemos, têm um trabalho imenso a inserir dados numa plataforma que é excessivamente burocrática e que não nos dá este layout no cruzamento de variáveis. Nós não sabemos, pelo que temos que ter sempre uma base de dados paralela, feita por nós, mas que também não é a melhor, não é? Mas que mesmo assim é mais rápida do que a ZIP. Nós, em média, para introduzirmos um agregado de 4 pessoas, nem toda a caracterização e acompanhamento será 1h30 e na atualização será 30 minutos. E reparem, depois não conseguimos extrair dado nenhum daqui. Temos que ter uma plataforma paralela com dados sistematizados e isto dificulta também o nosso trabalho. Eu peço desculpa. Faz mal. Portanto, acho que no fundo, então daí, conjugando estes esforços e estas dificuldades, chegamos a esta questão, não é? Que foi, no fundo, a questão de partida e que é, considerando a realidade empresarial do Concelho de Braga, como alinhar a oferta de formação profissional face às necessidades de mão de obra do tecido empresarial local. No fundo, é para nós também percebermos se o investimento que é feito ao nível de formação, porque isto muitas vezes também acaba por frustrar as pessoas e é uma dificuldade acrescida também no nosso acompanhamento. E se calhar também só para fechar, muitas vezes temos a sensação que as pessoas as pessoas que estão na medida do rendimento social de inserção têm a obrigatoriedade de uma procura ativa de emprego e também de frequência de formação profissional sempre que são convocadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, sendo que se não aceitarem, correm o risco de perder a sua prestação. E muitas vezes estas formações são avulso, ora são em jardinagem, ora são em técnico de empilhador, técnico de frio, e que muitas vezes nem corresponde ao percurso profissional anterior. E, portanto,
Eu acredito que estes cursos também tenham que ter formandos e formandas e que depois as pessoas também são encaminhadas. Não correspondem às expectativas, mas as pessoas vão quase que numa obrigatoriedade e nem estão muito coadunadas com aquilo que é a necessidade do tecido empresarial local. Só como nota final, dizer-vos que nós temos uma população que começa a ser bastante heterogénea neste acompanhamento, e a Rita depois tiver que acrescentar alguma coisa, são predominantemente pessoas em idade ativa, com baixa escolaridade, mas começamos a ter pessoas que já têm 12º ano, frequência universitária e conclusão de frequência universitária e que residem portanto, não é numa zona periférica da cidade, é mesmo é no centro urbano, portanto, e que as expectativas também são muito diferentes. Depois, temos também população migrante a beneficiar da medida, mas não só, também no claim, e que a dificuldade no acesso ao mercado de trabalho é porque estão muito condicionados àquilo que são os trabalhos tipicamente, aceitos por migrantes ou disponibilizados a migrantes, que muitas vezes dispensamos aqui uma mão de obra altamente qualificada e que se dispersa aqui um bocadinho. Muitas vezes o trabalho precário e estas questões da dificuldade do reconhecimento das competências e da escolaridade também dificulta estas pessoas a terem um acesso, a fazerem uma espécie de elevação naquilo que são os setores tradicionais da sua empregabilidade. E, portanto, julgo que é um bocadinho por aqui. Obrigada. Obrigada a nós. Por acaso alguém já tem algumas perguntas ou algumas dúvidas? Eu tenho Sofia, algumas questões. Eu queria tentar perceber se a plataforma da Segurança Social, se a dificuldade de extrair dados tem a ver com o facto de a plataforma não ser muito intuitiva ou se tem depois a ver mesmo com a própria recolha dos dados por algum tipo de questão relacionada com confidencialidade e por isso há dados mesmo que deixam de ficar acessíveis. Sim, Sofia, obrigada pela questão, porque é muito pertinente. O que é que acontece? Nós, em termos de confidencialidade, sempre que acompanhamos uma família, temos um código deontológico. Nós não somos assistentes sociais, mas também temos os nossos códigos deontológicos, eu como coordenadora também e as colegas também. E sempre que acompanhamos essa família, nós temos informação toda que está no processo informatizado. Nós temos aqui uma dúvida. Nós não temos acesso a layouts de cruzamento de variáveis, nem sabemos se é possível essa extração, porque já colocamos a questão superiormente, colocamos a questão à segurança social. A pessoa que nos coordena e aquilo que nos diz é que não é possível extrair os dados. Não sei se é uma questão de acesso hierárquico, que esteja só nas FIAs, porque os dados, não é? Nós vamos tendo dados de quantas pessoas beneficiam. Isso nós também. Agora, o perfil em concreto, para podermos fazer um trabalho sistematizado, mais adequado a cada família, né? Porque isto não pode ser um pronto a vestir, isso é que nós não temos. Não conseguimos aceder, não tem a ver com ser intuitivo ou não, com não conseguirmos aceder, é-nos vedado, não temos acesso, nem sabemos se é possível. Ok, obrigada. Por acaso, outras perguntas? Se não, vamos passar a palavra ao Paulo. Deixa-me partilhar. Pronto, olá novamente. O meu nome é Paulo. Venho aqui falar um bocadinho com vocês em nome da minha empresa, que se chama Nilgai. Somos uma consultora na área da inteligência artificial, sediada na UPTEC do Porto, aquela que é ao lado da cantina da Faculdade de Engenharia, para quem conhece. E o nosso foco é na construção de soluções relacionadas com ciência dos dados para empresas. Só que, porquê é que venho aqui eu falar, então? Portanto, na Nilgai eu tenho aprendido a capacidade de trabalhar nas várias áreas, de comunicar com pessoas menos técnicas, de desenvolver projetos em várias fases de maturidade tecnológica e de menos estou a trabalhar num projeto que pode ser considerado algo parecido, que é na recomendação do melhor apartamento para uma pessoa. Neste caso estaremos a ver as melhores formações para uma pessoa, mas a lógica
é semelhante. E, ao mesmo tempo, tenho trabalhado como membro da Lead Team do DSS-GPT de forma voluntária, estando familiarizado com as aplicações de ciência dos dados a bem social. Pronto, durante este workshop, eu queria ver com vocês, de forma pouco técnica, mas mais orientada ao negócio, as várias fases dos projetos de inteligência artificial, de ciência dos dados, mas sem assumir os bloqueios todos de acesso aos dados que já foram discutidos inicialmente. Porque acho que, antes de mais, gostaria de ter, em conjunto com vocês, uma visão de alto nível do que é possível fazer se nós tivermos acesso a estes dados, em termos da melhoria das condições das pessoas e da criação de modelos estatísticos com poder para perceber qual é o melhor caminho a recomendar a essas pessoas. Portanto, à semelhança do famoso Business Model Canvas, nós construímos um canvas para a ciência dos dados e a ideia durante o workshop seria percorrer individualmente cada um destes blocos. Portanto, começando pela oportunidade, o que é que pode ser otimizado para atingir os objetivos? Depois, para a parte da previsão, que questões é que nós queremos responder? Ou que informação em falta é que iria suportar melhores decisões? Os dados. Que dados é que são relevantes para o problema? Que padrões é que se observaram que estão correlacionados com o objetivo? E que outros dados é que poderemos eventualmente colecionar no futuro, ou os quais gostaríamos de ter acesso? Depois passamos aqui para o processo de decisão. Como é que vamos usar uma previsão, uma correlação estatística para criar valor para o negócio ou para a associação? Qual é o trade-off de custo-benefício associado a cada decisão? E se há algumas restrições a nível de recursos. Pronto. Depois podemos passar para a parte da integração ao nível do negócio, onde é que nós iríamos usar um modelo estatístico destes na cadeia de valor da associação e o que é que teria de mudar para integrar este modelo no fluxo de trabalho do dia a dia. Temos também blocos dos KPIs, ou seja, que KPIs é que vão ser melhorados ou piorados com esta oportunidade, em termos de negócio e em termos técnicos, mas vamos focar mais nos de negócio. E, por fim, quais é que são os riscos associados a estes modelos estatísticos? Quais os potenciais riscos para tomar uma má decisão? Imaginem, se recomendamos uma formação muito má às pessoas, quais são os riscos disso? E se há restrições regulatórias nesta área? Pronto. Há ainda 2 blocos que não vou cobrir, que acho que não são assim tão relevantes, que é o tamanho da oportunidade. Acho que não estamos aqui para fins sociais, acho que não interessa tanto estimar isto, mas tenho também nos slides como é que isto poderia ser estimado. E a nível de consequências, quais são os potenciais produtos ou os outcomes deste use case e o que é que vai ser modificado na cadeia de valor. Pronto, e durante a sessão queria que vocês fossem discutindo comigo à vontade, assim, em brainstorming, estes vários temas, mas tenham atenção não entrar em detalhes muito técnicos, se vocês forem da área de Data Science, porque o público que nós temos e que queremos ajudar também não terá os mesmos skills técnicos de compreender todos estes fluxos de Data Science. Pronto, começando pela oportunidade, e podem-me ajudar a refrasear isto, mas pelo que eu percebi do que foram falando, é este tema. Considerando a realidade empresarial de Braga, como é que podemos alinhar a oferta de formação profissional dos beneficiários de RSI face às necessidades de mão de obra do tecido empresarial local? Então, o desafio é que as pessoas trabalham ou fora da área de formação ou não conseguem arranjar emprego para as capacidades delas, e as empresas, por outro lado, necessitam de mais trabalhadores capazes de fazer as ofertas exigidas. Então, a oportunidade que temos aqui é de ajustar a oferta de formação para empregar o maior número de pessoas possíveis. Só para termos aqui o problema em mente. Pronto, e o que é que nós gostaríamos de saber? O que é que nos ia ajudar em termos de previsão? Para já, alguém escreveu? Não sei se... Temos o Daniel com uma pergunta. Fui eu. Queria só levantar a questão, com base no que a Cruz Vermelha também expôs inicialmente, se não há uma terceira dimensão que é também, que esta é menos quantificável, mas é também
maximizar a adequação entre aquilo que é oferecido e a experiência prévia e a qualificação prévia de quem vem. Não sei se é uma formação, ou seja, não sei só do ponto de vista de a procura e a oferta estarem mais adequadas. Não sei se é também uma dimensão interessante para incluir na discussão. Então, dizes a experiência prévia à formação. Exatamente, ou seja, a experiência prévia da pessoa noutros contextos que não aquele em que está atualmente. Sim, posso acrescentar aqui. Ou a experiência prévia. É um bom ponto. Pronto, em termos de previsão, eu tenho aqui estes pontos para iniciar a discussão, que nós queremos tentar perceber qual é a formação ou conjunto de formações que permitirá, ponto 1, maximizar o total de tempo que a pessoa estará empregada, sem necessitar de recolher apoios externos novamente, e minimizar o número de vagas livres por parte das empresas. Alguém consegue pensar em macroblocos de características que podíamos ter e em variáveis que possam ser interessantes prevermos? Com base nisto? Uma delas talvez fosse o tipo de empresas maioritário que existe em Braga. Como, por exemplo, em Famalicão existe muito têxtil. Exatamente. Se calhar formações mais a nível de texto poderiam ajudar. É uma coisa para fazer para Braga. Sim, também acho que é muito importante. Tenho isso aí, tenho. Pronto, depois acho que interessa muito também a parte demográfica da pessoa, ou seja, a idade. Não entraria com o género, porque acho que não é algo no qual estes modelos estatísticos se devessem focar. E as formações prévias. E a língua também, porque imagino que imigrantes não falem ainda português. Exato. E também pode ser uma limitação. Sim. E o que é que nós queremos prever? Imaginem que vocês estão num instante que têm toda a informação sobre o migrante. Mas querem criar um modelo estatístico que permite saber, para uma dada altura, uma variável que vos permite tomar decisões mais informativas. Que variável é que isto poderia ser? Por exemplo, estamos à data de hoje. Nós sabemos, se eu der esta formação a esta pessoa, vai acontecer X. Para conseguirmos perceber a melhor formação. Provavelmente uma área, um conjunto de áreas onde a pessoa em questão poderia ser inserida, dependendo do contexto e da formação prévia que a pessoa tenha. Não só um conjunto de formações que podem ser adicionadas ao currículo, mas também depois um conjunto de áreas onde aquela pessoa poderia ser introduzida, dependendo do número de empregos ou do tipo de empregos que neste caso, Braga poderia ter. Ou seja, a área específica que aquela pessoa poderia ser direcionada. Ok, sim. Mas o teu modelo não teria... Precisa de um horizonte temporal para isso acontecer também. Sim. Como é que consideravas isso? Porque tu podes ter o teu modelo a prever quais as áreas de maior interesse, mas ele pode só arranjar emprego nessas áreas daqui a um ano. E sendo assim, já pode não ser tão... Sim. Daí eu te dito que não só uma área, mas se calhar várias áreas. E isto tendo sempre contrapartida, qual é a oferta de emprego que eu tenho neste momento? Aquela pessoa vai ser alinhada para esta área. Isto numa perspectiva de estamos à espera de uma variável de previsão. Sim. A previsão do... Portanto, eu posso falar do que tenho aqui, depois se calhar completam com algumas ideias que possam ter a partir das minhas ideias iniciais. Portanto, nós partimos de um conjunto de características ou variáveis explicativas, que são a pessoa, as ofertas de formação e o contexto da indústria, que foi o que falaram há bocadinho, de perceber se nessa área a empresa têxtil que tem mais vagas de emprego em média, não é? E o que eu tinha pensado em termos de variáveis que o nosso modelo estatístico iria prever são estas três hipóteses. Se a pessoa que fizer estas formações nesta indústria vai estar empregada no próximo mês, quanto tempo vai demorar até a pessoa estar empregada e qual é a percentagem de tempo empregada num ano. Claro, em termos de dificuldade de modelação matemática, elas têm uma dificuldade crescente porque estão a olhar para horizontes temporais bastante diferentes. Portanto, prever, através de um modelo estatístico, qual é a percentagem de tempo que a pessoa vai estar empregada num ano, será bastante difícil. E talvez mais difícil do que prever se vai estar empregado no próximo mês.
Mas estas previsões terão impactos diferentes em termos de qualidade da variável, porque permitem tomar decisões mais ou menos informativas para essa pessoa, mais a longo prazo ou mais a curto prazo. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Ou até discordar. Avanço, então? Okay. Pronto. Em termos de variáveis... Sim, claro. Estava a pensar... eu não sei aqui a que nível estamos a falar, portanto, as pessoas... portanto, no início... acho que foi a senhora Sónia, salvo erro, da Cruz Vermelha, referi que são maioritariamente pessoas com baixo nível de escolaridade, mas dependendo depois também do nível de escolaridade e da experiência prévia, a questão temporal podemos ter em consideração aqui é mais numa vertente de construção de carreira, não é? Ou o tempo decorre até que a pessoa seja empregada, porque há certas áreas de trabalho em que uma formação permitiria com que as pessoas adquirissem algumas bases de conhecimento e através delas próprias depois poderiam aprofundar os seus conhecimentos. Sim. E isso depois, a longo prazo, vai aumentar o seu potencial de empregabilidade, portanto. Não tenho agora nenhum exemplo em concreto, mas acho que essa vertente também era importante a considerar. Não, sim. Um exemplo para o que tu disseste é, por exemplo, uma formação tecnológica. A pessoa poderia aprender os básicos de Excel, ou como fazer pesquisas no Google e como usar a internet em geral, e a partir daí poderia aprofundar os seus conhecimentos. Acho que estaremos a pensar mais nesse sentido. Eu não consigo ver as mãos, Carolina, se consegues ir gerindo. Sim, é o Daniel. Tenho só uma pergunta, ou seja, nestes três potenciais objetivos, eu não sei, o contexto destas pessoas, ou seja, estas são pessoas cujas suas necessidades primárias são supridas, eu presumo que são pessoas que conseguem ter comida e ter uma habitação, por menos ideal do que seja, são pessoas que têm essas necessidades cobertas, creio eu. Acho que a Sónia e a Rita acho que podem confirmar, mas pelo que eu percebi, têm subsídio. Sim, essas pessoas têm as necessidades básicas supridas, há programas de apoio para isso e nós não podemos acompanhar pessoas que estejam, por exemplo, em centros de acolhimento, porque aí têm as necessidades supridas e não têm direito a esta prestação. Eu gostava só de dizer aqui uma questão que o João levantou, que tem a ver com as idades e as habilitações literárias e o percurso profissional, no fundo, não é? E introduzir depois também aqui uma variável. Portanto, nós, entre os 19 e os 25 anos, acompanhamos cerca de 80 pessoas e que estarão entre o 9º e o 12º ano e poucas delas, eu diria que uma meia dúzia, com ensino superior concluído. Pronto. Depois temos uma expressão também grande de pessoas entre os 35 e os 55 anos, com percursos de vida ricos em termos de experiência, mas com poucas habilitações literárias. E o interessante seria reverter e validar essa experiência, que se pudesse de alguma forma traduzir também em alguma espécie de certificação, que não tem como... poderá também ser um passaporte no acesso ao emprego. E duas variáveis que são importantes. Algumas destas pessoas, a dificuldade de integração no mercado de trabalho prende-se um bocadinho com alguma instabilidade gerada por algumas dependências. Mas acreditamos sempre que quando a pessoa está mais ocupada e faz parte da terapia e temos essa experiência e essa validação, o seu passo seguinte de autonomização, a vários níveis, é mais seguro e é mais frequente. Depois, temos também aqui, e há bocado falou-se na questão do género, não é? Acompanhamos também comunidades específicas em que muitas vezes o acesso à educação às raparigas é mais limitado e, por consequência, a sua possibilidade de integração no mercado de trabalho, pelas exigências das habilitações escolares, é mais difícil. Estou-vos a falar em comunidades específicas que estão instaladas em Portugal há muito tempo, mas também de algumas comunidades migrantes com algumas
especificidades. E também era interessante pensarmos nessas pessoas. Obrigada. Sim, gosto muito da ideia de ter essas correlações entre a experiência prévia e a capacidade de serem empregados, mesmo tendo escolaridade mais baixa. Terminar o que eu estava a dizer, que é bem no contexto disto tudo, é que onde eu queria chegar era que, como essa situação foi confirmada, aquelas 3 objetivos de previsão anteriores, talvez o quanto tempo até estar empregado impalideça a importância face a encontrar um emprego estável onde ele consiga construir uma carreira ou uma estabilidade, ou seja, se calhar a pessoa pode até suportar se calhar mais 2 ou 3 meses desempregado porque tem o apoio das necessidades básicas e em contrapartida conseguir encontrar uma oportunidade que é muito mais adequada, ou seja, acho que dá para pesar dentro do contexto. Sim, Era aí que eu queria chegar. Sim, eu tenho ideia que falo disso um bocadinho mais à frente, a nível dos riscos da decisão. Tu consegues arranjar um emprego bom para a pessoa um emprego para a pessoa a curto prazo, mas nada garante que seja o melhor com esta modulação. O mais básico, claro. Ou seja, ter emprego não quer dizer que ela vai gostar ou que vai continuar muito tempo. Por isso, exato, esta segunda, quanto tempo até estar empregado, pode ser má por esse motivo. Pode ser um emprego rápido, mas que dura pouco tempo. Temos uma mão do João. Sim, a minha dúvida agora foi na questão das dependências que falou há pouco. Isso são dependências, portanto, de comportamentos de risco, tipo álcool e drogas que estamos a falar, ou são outro tipo de dependências? Esta era a minha primeira. Clássicas, vá lá. Álcool e outras substâncias aditivas. É porque aqui isto é só uma hipótese, mas o Paulo há pouco falou em correlação, mas também pode haver causalidade, portanto, o tempo da dependência, há quanto tempo está a fazer tratamento e outro tipo de variáveis poderá levar por exemplo, falando da questão do tempo ou o tipo de emprego que seja dependente dessa. Sim, eu acho interessante estudar isso, mas por outro lado, e agora pensando um bocado mais na parte ética, acho que podemos tirar correlações perigosas, na medida que as pessoas com esse tal abuso de substâncias tendencialmente terão mais insucesso a arranjar emprego. E dependendo de como fizemos a análise estatística, poderemos estar a criar uma correlação que diga que as pessoas que têm esses abusos não vão ter alta probabilidade de arranjar emprego. Sim, pois é uma questão delicada, realmente. Sim. E depois, pronto, aqui falando das dependências, mas depois há outros fatores, portanto, o contexto, aqui o que é importante a retirar em termos globais é que o contexto social vai impactar muito a procura de emprego, mais do que a experiência prévia, mais do que o nível de escolaridade, também é algo que temos que considerar. Exato. Pronto, agora eu queria ir um bocadinho mais em detalhe à informação que nós poderíamos ter no mundo perfeito de acesso, e muitas destas fontes foi a Sónia e a Rita mandaram, mas são de bases de dados separadas. Por isso, vamos assumir que há uma forma de ligar isto tudo, que pronto, acho que é a única maneira de conseguirmos criar este exercício teórico. Mas começando aqui pelas variáveis explicativas associadas à pessoa e à experiência de emprego que ela tem. Eu pensei nestas variáveis demográficas, que é a idade, a escolaridade e o tempo total que ela já passou, assim, o tempo total que ela já passou nesta medida de integração ao emprego, o 100 e mais. Depois, em termos de experiência passada, eu dividi isto em dados estruturados e dados não estruturados, sendo que o que estou a considerar como dados estruturados normalmente é algo mais numérico, que só tem uma interpretação, e os dados não estruturados são coisas como o texto, que terá mais variabilidade e terá uma semântica associada ao que está escrito. Por isso são dados tendencialmente mais difíceis de fazer análises estatísticas devido à variabilidade. Em termos de dados estruturados, pensei aqui no ano e mês de início do desemprego. Alguém queria interromper?
Temos uma mão da Sofia. Sou eu. Tenho uma questão que é uma variável. Eu sei que nós, de acordo com os objetivos iniciais, nós só queremos fazer uma otimização, mas estava a pensar que, em termos de prioridades de casos, faz-me sentido, por exemplo, termos como variável o número de dependentes da família para tentar perceber que determinada pessoa precisa mais desse apoio por impactar um número maior, por exemplo, de pessoas. É só isso. Obrigada. E também estava a pensar, talvez a Sofia e a Rita, a Sónia e a Rita estavam a dizer antes a posição da casa, onde é que é situada a base da pessoa. Sim. E temos uma mão do João, acho. Não sei se isso se adequa aqui nos dados demográficos, mas há outra questão importante que são se a pessoa tem problemas de saúde ou não. Portanto, há certos problemas de saúde que não permitem determinados tipos de emprego. Sim. Por exemplo, jardinagem é um trabalho manual, não é? Mais exigente a nível físico. Então, pessoas com problemas na lombar ou na coluna. Ou até mesmo a carta de condução. Sim. Sim. Que também costuma ser uma coisa que perguntam em algumas ofertas. Ok. Nos dados da experiência, tenho estes, que é o ano e o mês de início do desemprego, ou, desculpem, de emprego, de empregos passados. A duração da experiência profissional associada a esse emprego e da formação profissional, no caso de já ter feito algumas formações. E aqui nos dados não estruturados, a área da formação profissional, por exemplo, a indústria têxtil ou algo do género. A área da experiência profissional, o motivo do desemprego associado ao fim destes empregos. Desculpe, este está repetido. Em termos de experiência, assim, de forma mais simplificada, pensei nestas variáveis. Em termos das... Desculpa. Sim? Sofia? Desculpa. Não, força, interrompe. Estava a pensar que, como estava aí a data de desemprego, eu acho que também é importante perceber há quanto tempo é que a pessoa já está nessa situação, que é uma variável também importante. Isto, se pensares nos dados atuais, está a pensar também que poderias ter aqui dados históricos de pessoas que estiveram desempregadas imagina, de janeiro a março, mas que fizeram estas formações, entretanto, que contribuíram para o seu sucesso. Certo. E Sónia ou Rita? Desculpem, é só para esclarecer que mais ou menos 70% das pessoas que acompanhamos são desempregadas de longa duração. Portanto, são desempregadas há mais de um ano, está bem? E eu acho que isto é importante. Sim. E quanto mais isto acontece, mais difícil é a integração profissional. Muito embora algumas delas estejam em medidas de emprego protegidas, que nós não consideramos continuamos a considerar desempregadas. Eu estou-vos a falar, por exemplo, em 100 Mais e em Marés. 100 Mais imaginem, as escolas precisam de necessidades, precisam de pessoal, nesta altura, de mais pessoas, de mais recursos humanos. Não recorrem à contratação habitual e solicitam que pessoas que estejam na medida do RSI se disponibilizem através de uma bolsa que é superior à prestação da RSI para fazerem o trabalho que, uma pessoa contratada faria, mas continuam a constar como desempregadas de longa duração porque é uma bolsa de 400 e poucos euros que não dá para desconto. E dizer-vos uma coisa muito importante, um indivíduo isolado vive com uma prestação de 189,66 € por mês. É isto que é o valor da prestação do RSI. Por isso, há bocado, quando a Sofia Vaz diz que sim, claro que se o agregado for maior e monoparental é preciso este apoio. Mas o que acontece é que às vezes, quando o agregado é maior, algumas das pessoas trabalham e é possível, mesmo assim, atendendo às contas que se fazem da capitação, as pessoas terem acesso ao RSI têm mais
retaguarda os isolados, e as pessoas isoladas estão numa situação de muita maior precariedade. Muitas delas, quando saem das comunidades de tratamento das dependências, o facto de não terem uma ocupação leva-os a frequentar os antigos grupos, continuam a consumir e recaem. Isto são estudos feitos. Portanto, esta falta de oportunidades também acontece por aí. Obrigada. Obrigada. E temos o João. Sim, olá, obrigado. Era aqui na questão da experiência profissional. Acho que não compreendi bem essa varela, mas pronto, se calhar estou a ser redundante, mas vou dar a minha sugestão. Portanto, posso verificar. seria ter em consideração, à falta de melhor termo, a estabilidade profissional. Portanto, na altura em que estavam empregados, se conseguiam estar empregados durante muito tempo, ou se tinham trabalhos precários e muito esparsos ao longo de um ano, por exemplo. Sei lá, num ano, se tem 3 ou 4 trabalhos, deduz que depois a sua estabilidade profissional será diferente de uma pessoa que tenha durante um ano só um emprego, por exemplo. Era isso que queria dizer. Sim. Eu aqui, só para clarificar, com experiência profissional, estava a pensar, por exemplo, esta pessoa de 2018 a 2019 trabalhou numa fábrica da área têxtil. Então, isto significaria que já tem experiência prévia nesta área. E conseguirias perceber que dar uma formação da área têxtil a essa pessoa não faz sentido, porque vai ficar no mesmo nível. Era mais neste sentido. Mas esta estabilidade profissional também chegou a ideia. Eu acho que pode ser um bocado limitativo, se calhar, para o modelo. Tal como o facto de se a pessoa é dependente ou não de alguma substância. Não sei se pode... Sim, acho que a parte ética também é complicada, porque a pessoa pode ter pouca estabilidade porque o emprego era mau ou porque teve algum problema familiar. Mas estamos a trabalhar com variáveis muito sensíveis, por vezes. Acho que qualquer conclusão tem que pensar muito bem o que é que se está a tentar concluir. Talvez uma outra variável que já temos falado é as línguas faladas. Exato. Isso não acrescentei aqui. Com pouco espaço, mas fica mais pequenino. Depois o outro macrobloco que nós temos são as ofertas de formação em si. E aqui temos normalmente dados não estruturados e dados estruturados. Os dados não estruturados, por exemplo, o tipo de formação e a duração disponível. Por exemplo, formação de Excel durante 20 horas. O próprio programa da formação, porque o nome pode não querer dizer muito, interessa mais os conteúdos que são abordados. E as saídas profissionais da formação. Por exemplo, esta formação permite que a pessoa vá trabalhar na informática, na área têxtil, como na área da gestão, na área da restauração, etc. Dados estruturados. Aqui pensei quantas pessoas com esta formação é que conseguiram um emprego recentemente. E depois subdividindo isto na área dentro das saídas profissionais da formação e na área fora do conjunto. Para perceber se a formação foi útil e se é suficientemente genérica para a pessoa conseguir emprego nessa área ou noutras áreas. E depois, quanto tempo demoraram as pessoas que fizeram a mesma formação a arranjar emprego, que nos vai dar alguma métrica de quão boa é que é essa formação para a indústria em geral. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Não sei se... Desculpa, foi sem levantar a mão, passou-me. Mas não sei se... dada os diferentes contextos locais, não sei se ter também onde... Porque eu presumo que estas sejam formações que vêm a nível nacional do IFP. Ou seja, ter a localização dessa formação, ou seja, é muito diferente eu fazer uma formação têxtil em Lisboa versus fazê-la em Braga nas perspectivas de empregabilidade. E a distância à casa da pessoa? E o formato, se for... desculpa, podem ser online, se calhar. Sendo online, consideramos que a distância é 0. Temos uma mão do João. Sim. Já baixei a mão, deixa eu entrar. Desculpa. Não, mas se quiser podes comentar. Não se adequava
posso comentar sim, mas não se adequava às variáveis explicativas. Era mais numa dúvida global, portanto, aqui o objetivo seria adequar a oferta, portanto, as formações que já existem às pessoas, ou seria também adequar uma área de formação às pessoas e tendo em conta as necessidades existentes no mercado, e depois também ajudar os institutos os centros de formação, não é? A criar novos cursos, ou se assim se pode dizer. Portanto, ou seja, ao termos Sim, uma área de também pode ser. formação, seria mais fácil depois criar novos cursos mais adequados do que os que já existem. Sim, acho que com estes objetivos tu consegues chegar à conclusão de que não há cursos bons o suficiente. Imagina, testas todas as hipóteses pelo teu modelo estatístico, pelas tuas análises históricas do sucesso das formações, vês que ninguém está a trabalhar numa área na qual fez formação. Então, por aí consegues dar a informação que sabes quais as áreas que estão mais a recrutar, que vai ser o slide seguinte, qual o contexto da indústria, e consegues perceber que falta essas formações para as pessoas. E criando uma nova formação, consegues começar a medir o sucesso disso. Mas acho que é um grau de liberdade que a Cruz Vermelha não consegue ter, que é dependente do IFP, se não estou em erro. Ok, sim, ok. Obrigado. Pronto, por fim, o último grupo de variáveis explicativas que eu criei aqui é o contexto da indústria. E aqui pensei em coisas como a taxa de empregabilidade nas várias áreas de saída das formações e aqui na região da pessoa. Eu estava a assumir em Braga, mas pode ser mais localmente em algumas freguesias de Braga, por exemplo. A expectativa salarial por área e estatísticas da empresa na vizinhança da pessoa. Por exemplo, quantas empresas de cada área, qual a faturação média das empresas e quantas vagas é que costuma ter por ano. Isto vai nos permitir estudar quais são as áreas em que potencialmente as formações teriam mais sucesso. Alguém tem mais alguma ideia? Não, por agora avanço, mas depois podemos voltar atrás. A Catarina e a Sofia estão a levantar no chat que, mas não é relativamente isso, ou mais ou menos, é a possibilidade, talvez, da pessoa ter computador ou net, talvez pode ser uma variável também explicativa. Se calhar a Sónia e a Rita conseguem esclarecer essa dúvida. Têm possibilidade de emprestar computadores ou dessas pessoas terem acesso à internet? Nem todas as pessoas têm acesso à internet, mas existem em Braga alguns locais onde as pessoas podem aceder gratuitamente. Estou-me a lembrar da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, com quem temos parceria, e julgo que não será difícil. A maior dificuldade são as competências para poder usar a ferramenta informática, não é? Sim. Para depois também acompanharem a formação. Muitas vezes também acontece isso. Conseguem até assistir e estarem presentes, mas depois acompanhar através do material que é fornecido, se calhar não têm tanto acesso e é mais difícil. E daí vem uma dificuldade. Também às vezes ficar em casa não é simpático porque as pessoas partilham um quarto, que é a única divisão que podem ocupar. E isto é um fator que pode ser limitador. Sim, para a qualidade da formação em si. E João, temos uma... Já nem sei bem a que a minha questão se enquadra, mas não haveria também a considerar a questão das pessoas criarem o próprio emprego, portanto, formações que permitem, tendo em conta a questão de se elas têm as necessidades básicas supridas ou não, formações que permitam às pessoas começarem ou conseguirem dar início à criação do próprio emprego. Portanto, se as pessoas, uma variável aí nesse caso seria se as pessoas estão disponíveis para isso ou não. E depois também a questão temporal, porque quanto tempo estão dispostas a esperar e que investimento de tempo é que têm disponibilidade para empregar para criar o próprio emprego. E a questão depois também se a área, não é, dessa criação de emprego, se é uma coisa viável ou não, e apoios
que existe, não sei se existem apoios assim para pessoas nestas situações para a criação do próprio emprego. Existem apoios para pessoas, tipo, para indivíduos que querem serem empreendedores. Exato. Eu, pelo menos, sei que em Famalicão a Câmara dá apoios principalmente a jovens para empreendedorismo. Não sei se mesmo acontece aqui. Aqui o IFP tem alguns, e tem até, pelo menos até há pouco tempo, tinha sessões semanalmente para as pessoas que queriam investir e que queriam fazer a criação do próprio emprego. Mas o que é que acontece? Tem que haver algum investimento da parte da pessoa, e aqui é uma não questão, porque não existe a possibilidade desse investimento. Portanto, aqui é uma dificuldade nas pessoas que nós acompanhamos. Para além do IFP, temos outras instituições, não é? Estou-me a lembrar da Tecninho, por exemplo, mas estas pessoas precisam de algum acompanhamento em toda esta trajetória, porque a capacidade de gerir um negócio, mesmo que seja só a criação de uma vaga de trabalho que é da própria pessoa, do seu negócio, implica aqui alguma capacitação da pessoa a vários níveis, mas pode ser uma ideia, e estou a ver muito isto em algumas comunidades migrantes, particularmente empreendedoras. Sim, E temos uma mão da Sofia. Sim, eu estava a pensar também nas comunidades migrantes há bocado na questão de eventuais cursos online, porque acredito que alguns têm um nível técnico e de literacia digital um bocadinho maior, mas depois a barreira pode ser a língua. Estou a imaginar que o tipo de problemas são um bocadinho diferentes. Mas pronto, já é só um ponto. Eu peço desculpa interromper assim, sem levantar a mão. Nós temos em Braga cerca de 80% das pessoas que nos procuram em termos de migrantes, neste momento são cidadãos e cidadãs oriundas do Brasil, portanto a língua não é um problema. Recebemos outras comunidades também, ainda do leste europeu, trabalhamos com comunidades refugiadas também, e aí sim a língua é um obstáculo, não é? Mas existem respostas, existem vários cursos gratuitos certificados de língua portuguesa. A Cruz Vermelha está neste momento, até em colaboração com uma escola, a ministrar alguns desses cursos a pessoas que vêm da Síria, nomeadamente do Sudão, essencialmente mulheres que vêm agora ao abrigo, e vamos receber um grupo de afegãs que vêm ao abrigo também da proteção internacional. Portanto, aqui a língua é um primeiro passo e a aproximação cultural recíproca é também outro passo gigantesco, mas possível. Ok, podemos voltar atrás depois se quiserem, mas o próximo bloco que eu queria falar são os indicadores de sucesso ou insucesso desta iniciativa. Imaginem que vocês saiam daqui e iam colaborar com a Cruz Vermelha para os ajudar a perceber quais é que são as melhores formações que podem dar a um grupo de pessoas, e querem perceber se as recomendações que vocês estão a fazer são melhores ou piores do que as pessoas têm atualmente. Que variáveis é que vocês acham que seriam interessantes nós medirmos e qual a forma de fazermos essa medição para conseguirmos tirar conclusões estatisticamente significativas e científicas? Eu acho que no seguimento que estávamos a falar, a estabilidade X e a X mais 1 e a X mais, ou 2X meses do emprego é sempre uma importante, ou seja, qual é que se a pessoa conseguiu manter a recomendação de emprego, para além daquela binária que obviamente teve ou não, conseguiu ou não um emprego, não é? Não sei, eu media, vou olhar para o teu site, eu medir se conseguiu o emprego a 1 mês, a 3 meses ou a 6, não sei qual é o horizonte mais aqui. E também depois, conseguindo, qual foi a estabilidade, que acho que também está previsto aí no teu slide. Sim, tenho aqui alguns dos que falaste. Portanto, as minhas sugestões são: qual é o total de tempo que a pessoa passa empregada num ano, que é um indicador de longa duração, mas que permite perceber se as recomendações novas são boas a longo prazo ou só boas a curto prazo, ou nenhum, e demora um bocado mais a medir.
assim a mais curto e médio prazo, temos a percentagem de pessoas empregadas no setor horizonte temporal, depois das formações. O tempo médio que a pessoa se mantém na empresa, que é a tal estabilidade que o Daniel falou. O tempo que a vaga de emprego se mantém aberta, que também ajuda a perceber se as empresas conseguem arranjar pessoas adequadas ou não. E tem aqui, por fim, a percentagem de conclusão das formações ou a satisfação com as formações. Mas, por outro lado, não é o que nós estamos a tentar otimizar aqui, porque uma formação menos interessante poderá conseguir um melhor emprego, eventualmente. Mas isto pode ter uma consequência negativa aqui neste fator, que é o tempo que a pessoa se mantém na empresa. Se for uma coisa que dá para a pessoa, durante uns meses, se safar, portanto, irá para essas formações e para esse emprego, mas a longo prazo poderá não gostar do que está a fazer e sair. Por isso convém medirmos aqui vários fatores mais fáceis de medir e outros mais difíceis de medir. Alguém tem mais algum que me tenha esquecido? Temos uma mão do João. Estava a pensar, isto é um indicador, não é o melhor indicador, o que eu vou sugerir, porque depende também muito do tempo mesmo da pessoa, né? Mas no momento da celebração do contrato, não sei se temos acesso a esses dados, mas se o contrato é de quanto tempo? Se é um contrato de 3 meses, 6 meses, 1 ano? Sim, assumo que temos os dados todos e esses dados podes, por exemplo, fazer um inquérito à pessoa. Não vais ter de toda a gente, mas podes ter um subconjunto. Ok, pronto. É porque isso portanto, permite ter uma ideia do tempo que a pessoa vai estar empregada sem ter que esperar um ano. Sim, Né? é uma aproximação ao primeiro indicador que a gente tenta empregar. Mas pode falhar nos contratos sem duração, ou com duração indeterminada, contratos sem termo. E na questão dos contratos... estou a falar sem levantar as mãos, desculpa. Eu acho que a Ana queria falar. Sim, nessa questão desse indicador, nós também temos de ter em conta que quando eu acho que isto acontece na maior parte das empresas, mesmo contratos que não sejam a tempo incerto, pode haver sempre a rescisão até por parte da empresa passado um mês e pode depois afetar esse indicador. Pronto, acho que já cobrimos aqui bastantes temas. Acho que estavas a falar dos inquéritos, seria a percepção da própria pessoa que a sequência de formações teve na obtenção do emprego. Percepção da pessoa. É sempre subjetiva, mas é um indicador. É interessante termos a mesma. Formações teve no emprego. Como se faz às vezes à saída da faculdade. Se arranjou um emprego na área, como é que a formação contribuiu para esse emprego, etc. Acho que é uma coisa do género. É um indicador medido, normalmente. Ok. Agora eu queria discutir com vocês como é que nós podemos tomar decisões a partir de um modelo explicativo, desculpem, no modelo estatístico, que, dado toda a informação que vocês têm sobre uma pessoa, permite saber um certo score da empregabilidade associado a uma formação. Ou seja, dado a pessoa e o conjunto de formações, vocês conseguem ver, em média, qual é o tempo que ela vai ficar empregada num ano. Como é que isto vos permite ajudar a determinar as melhores formações? E nós temos aqui vários fatores que podemos ir discutir. Não sei se... a pergunta. Sim, não sei se foi muito claro, é melhor se calhar mostrar já um exemplo. Portanto, imaginem, nós temos aqui a pessoa neste ponto temporal, o nosso tempo zero, e temos a possibilidade de lhe dar duas formações. Esta formação que está a azul e a formação que está a vermelho. E aqui a minha proposta, que é o mais simples que nós podemos ter, é dar duas formações de
queres escolher aquela que, com base nos teus dados históricos, no teu modelo, te diz qual é a que vai maximizar a percentagem de tempo que a pessoa passa empregada no ano. Certo. E isto é o caso mais simples. Mas tu aqui não estás a ter nenhuma informação sobre... ou seja, isto é a parte da otimização matemática. Tu dás esta formação, mas não estás aqui a entrar com nenhuma variável, por exemplo, os custos da formação e outras variáveis que não quero dizer já. O que eu queria é que pensar em conjunto com vocês como é que podemos tomar estas decisões. Temos uma mão do João. Estava aqui a pensar, podemos ter em consideração, por exemplo, aqui nesta questão do tempo que a pessoa teria empregada, relacionar isso depois com, portanto, o número de vagas de emprego nessa área, e se calhar podemos chegar à conclusão que se calhar uma vaga onde ela esteja menos 10% do tempo empregado poderia ser mais atrativa, porque depois há mais 3 empresas nessa área do que na outra que teria mais empregado. Sim, era esse género de coisas que eu estava a pensar. Só para complementar, eu não tenho aqui a tua ideia, mas tenho uma ideia parecida, que são as vagas nas formações. Portanto, imaginem que nós temos aqui esta formação que está em cima e a que está em baixo, mas a que está em cima só tem 3 vagas e a que está em baixo tem uma vaga. Então, tu precisas começar a jogar com isso. Como é que tu vais escolher as pessoas que vão entrar nesta formação? Não consegues pôr toda a gente. Imagina que há uma formação super boa, que toda a gente consegue emprego. Provavelmente queres dar prioridade para as pessoas que terão mais dificuldade. É essa. Sim. Ou seja, se tens uma formação que não é boa para ninguém, também não queres recomendar essa. Se tens uma que é demasiado boa, terá os seus limites de vagas. Ou seja, eu acho que estás a falar de restrição, ou seja, o termo mais técnico são restrições, não é? Ou, sim. Condicionantes. Exato. Ok, pronto. Para mim ficou eu tenho uma que também pode ser a distância, e aqui eu não vou entrar em como é que se mede a distância, entre a área da formação e a área e a experiência prévia da pessoa. Sendo que aqui tenho uma autocrítica muito grande a fazer, que é... não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha ou seja, fazer coisas na mesma área em que já tem experiência possa ser positivo, porque se calhar ela precisa de mudar para conseguir ter uma oportunidade. Por outro lado, isto é uma impressão minha de ser português, às vezes a experiência prévia das pessoas não é tida em conta sem elas terem um papel que as certifique seja esse papel de onde vir, portanto também pode ser um fator importante. Acho que dá para os dois lados esta é um condicionante interessante. Pronto, eu tinha pensado aqui em mais algumas variáveis relacionadas com o custo, que não sei se serão totalmente relevantes. Ou seja, se nós estivermos a otimizar isto para a Cruz Vermelha, o custo não é... penso eu, mas podem-me corrigir que não interessa tanto, porque é suportado por outra instituição. Mas pensei, por exemplo, nos custos de processamento associados à formação, também interessam. Se uma formação for muito boa, mas também tiver um custo elevado, acho que convém entrar com isso na decisão, que podemos não querer pôr demasiadas pessoas. Ou os próprios subsídios para sustentar a pessoa e a sua família, caso esteja desempregado. Já tinham falado há bocado, acho que foi a Sofia, do valor que a pessoa recebia em subsídio. Acho que será interessante perceber se esta pessoa continuar desempregada durante o próximo ano, quanto mais é que tu tens de gastar para a sustentar. Então, se calhar, convém dar prioridade a pessoas que têm custos mais elevados. Sim, por exemplo. Temos uma mão do João. Eu estava aqui a pensar na questão da competitividade do mercado, portanto, deduzo que, havendo vagas de emprego numa determinada área, estariam a concorrer estas pessoas que estão carenciadas e outras pessoas que se calhar até têm o seu emprego, mas pretendem mudar de emprego ou ficam por qualquer motivo esforçados. Portanto, poderia ser interessante ter em consideração esse indicador e para ajudar no processo de decisão, não é? Recomendar um curso onde talvez haja menos competitividade, não é? Para garantir mais acesso a uma vaga de emprego. É isso. Tens sempre aqui este trade-off entre variáveis. Portanto, menos competitividade terá, em média, um salário mais baixo, mas, por outro lado, será mais fácil a pessoa arranjar esse emprego.
são sempre decisões difíceis de tomar de forma objetiva. Como é que se mediria essa competitividade? Assim, pensando por alto, imaginem se for uma vaga que está no LinkedIn, acho que nem todas as empresas vão ter, mas podes ter o número de pessoas que concorreram, em média, às vagas. Um processo mais simples e considerando apenas as pessoas que estão aqui sediadas na Cruz Vermelha, seria ter em consideração o número de formações anteriores que foram dadas a pessoas para aquela área. Portanto, sim, bom. se houve muita formação anterior para uma determinada área, se calhar... Por outro lado, isso é um universo mais pequeno. Isso é competitividade dentro das pessoas que fizeram a formação. Certo. Acho que depois também podes ir à parte estatística, por exemplo, estatísticas do Pordata. Vão dizer quais as áreas que têm maior concorrência, maior interesse. Eu estou a perguntar porque estou a imaginar que, por exemplo, a indústria têxtil em Portugal, eu não acho que seja propriamente o tipo de negócio que vai publicar vagas no LinkedIn. Posso estar enganada, mas acho que são coisas mais familiares. Estás correto, sim. Mas aí só se for à base de inquéritos. Ou, por exemplo, com empresas parceiras. A Cruz Vermelha estabeleceu umas parcerias com empresas. Sim, eu estava a pensar, porque eu tenho noção que eu trabalhei numa indústria têxtil, que utiliza-se muitas vezes outras empresas tipo Michael Page e assim, empresas de recrutamento. Também, se houvesse colaboração com isso, seria mais fácil também de obter essas informações. Sim, é isso. Acho que terá de ser com estudos mesmo. E o Instituto de Emprego e Formação Profissional não costuma fazer, não fazem estudos para perceber também as áreas que há disponível e assim. Sim, suponho que sim. Acho que é outra fonte de possibilidades. Então temos a parte digital, nem sempre está válida, os inquéritos do IFP, alguns inquéritos que se façam para este propósito, e acho que estão todos. Pronto, deixem só ver o tempo. É isso. Alguém quer? Temos a Sónia e a Rita. Sim, força. A título de exemplo, só para terem, o IFP se faz esses estudos e esses inquéritos que o João falou, nós não temos acesso e não são divulgados e nós não temos acesso a essa informação. Mas, por exemplo, nós temos conhecimento de que existem informações que o Centro de Emprego disponibiliza, como, por exemplo, nas áreas de eletricista, canalizador, e em que as vagas não são preenchidas, ou seja, não há candidatos para preencher essas vagas. E depois temos conhecimento que é uma das áreas em que muitas vezes perdem mão de obra. Portanto, de facto, há uma necessidade grande. Portanto, há um bocadinho também este desfazamento. Pronto, só para acrescentar esta informação. E só uma outra questão, quanto aos estudos que se fazem para as candidaturas aos quadros comunitários, nós, por exemplo, vemos que o mercado está saturado ao nível de, por exemplo, de salões de cabeleireiro. Mas continua a haver essa formação incessantemente e já não corresponde às necessidades do mercado. Sim. Tá bem? Tem um certo atraso. Não é? Depois depende de quem toma a decisão das vagas nas formações e assim. Isso terá outra complexidade por trás. Por isso é que ter os dados constantemente recolhidos da empregabilidade na área permite tomar estas decisões de forma mais rápida, perceber se estas formações continuam a ser úteis ou não. E só mais uma questão, se me permitem, desculpem não ter levado. Claro. Para além do IFP, existem várias instituições, várias empresas de formação que nos contactam frequentemente para encaminharmos pessoas porque não têm ninguém para os cursos que têm disponíveis para implementar e perdem financiamento. Sim. Pois, mas isso é Não vamos encaminhar as pessoas quando não têm o perfil, nem as vamos obrigar a ir. Mas há todo este desfazamento. Portanto, não há uma vaga, não há um candidato a 12 vagas ou a 20 vagas. Portanto, isto devia ser uma leitura, não é? De análise. Sim, mas aí também há a questão se o curso é que não é bom para a empregabilidade que há nessa área, ou se não há ainda informação suficiente sobre se é bom ou não.
Eu estou a falar de cursos que se vêm repetindo no mercado e são tantas as instituições com oferta que depois dispersam muito também e não há candidatos também por essa razão. Exato, também é esse ponto. Ok, eu tenho mais aqui alguns pontos. Este vou passar mais depressa, que já estamos com menos tempo. Queria discutir com vocês, portanto, a integração no negócio, como é que íamos usar um sistema destes, e depois os riscos associados, regulatórios, éticos, da decisão e riscos técnicos. Só para termos algum tempo para brainstorming nessa parte dos riscos, que acho que também é interessante. Pronto, em termos de integração no negócio, eu vejo uma ferramenta como esta a ser usada com um processo de revisão manual, em que o nosso modelo estatístico é de apoio à decisão e ao nível de quem serve ao nível de quem está a ajudar a pessoa a arranjar emprego e também pode servir ao nível da pessoa. Por exemplo, um sistema de recomendação de formações, desculpa, não é de emprego. Por exemplo, enviar à pessoa semanalmente o conjunto de formações que seriam mais relevantes para ela. E depois podia se inscrever ou não. E aqui tiramos um bocado a parte da decisão, ou seja, a responsabilidade da decisão na pessoa que está a gerir as formações dessa pessoa e passamos um bocado mais para a pessoa escolher as coisas que gosta de fazer. E depois há uma parte muito crítica para isto funcionar constantemente, que é o processo de recolha de dados, que a Sónia e a Rita já falaram no início. Pronto, acho que é a dor principal de todos os projetos que são baseados em dados, que temos de garantir que há uma estruturação constante e uma ligação constante entre as fontes e que os dados são recolhidos frequentemente com esta estrutura já bem definida e que as pessoas não modificam ao longo do tempo, para as coisas depois conseguirem ter valor e ter significância estatística. Ok, não sei se alguém tem um comentário rápido. Se não, passava aqui para a parte dos riscos. E queria que vocês discutissem comigo quais são os riscos regulatórios e éticos que podem estar associados a estes estudos estatísticos. Gostava de perguntar uma coisa, não sobre isto, mas sobre a integração no negócio. Sim. Estava a pensar que se faria sentido, em vez de nós estarmos a tentar desenhar uma solução que responda a cada pessoa e que prevê para cada pessoa, se seria útil uma coisa mais alto nível, que, por exemplo, de semana a semana, nos refletisse como é que está a evoluir a realidade das skills necessárias e, por exemplo, se isso seria, não sei se vocês têm conhecimento da realidade dos centros de formação, ou seja, eu também tenho essa percepção que os cursos são sempre os mesmos e que, no fundo, acontecem porque recebem fundos para aquelas áreas e então depois, mesmo que não tenham pessoas, querem fazê-los que é para receber esses fundos. Não sei até que ponto é que há flexibilidade desses centros de formação de planear novas formações que sejam que vão mais de encontro àquilo que a indústria precisa, ou de quanto tempo é que esses centros de formação precisariam para preparar novos cursos. Se ter uma ferramenta desse género, por exemplo, que conseguisse prever daqui a 6 meses na cidade de Braga qual é que vai ser a skill, se calhar mais requisitada, que os centros de formação tivessem esse tempo de 6 meses para preparar essas formações, porque eu acho que para os centros também, se lhes garantisse que iam ter interessados, não é? Enquanto que agora tem quase que andar à procura de pessoas, atrás de pessoas, se calhar era uma solução win-win, não é? Sim, gosto muito da ideia. Acho que estás a reduzir um bocado o nível de complexidade e de aquisição de dados, porque precisas de começar a medir o sucesso das formações. E isto pode ser medido de várias formas. Sim, ou seja, as pessoas que acabam uma formação, quantas é que conseguiram emprego na área? E de certeza que os próprios centros de formação se calhar até fazem essa recolha de informação. Exato. Acho interessante. É uma solução bastante mais simples, mas que poderá ser suficiente para uma primeira fase, enquanto está a garantir que o processo todo de recolha de dados está mais automatizado e mais constante. Sim, mesmo em termos de dados para alimentar o algoritmo de previsão, se calhar bastaria recolher, lá está, a informação das empresas de trabalho temporário, que sabem a cada dia quais são as vagas que têm em cada área,
Seria, acho eu, muito mais fácil de fazer essa previsão. Sim, sim, é verdade. Claro que não é tão personalizado, não consegues ter aquelas pequenas variáveis que fazem a diferença ao nível da pessoa, mas acho que já seria melhor do que o que se tem agora. Que é assim, muito baseado em conhecimento do que correu bem e que é sempre algo subjetivo. Pronto, em termos de riscos, podem ir acrescentando coisas. Para os riscos regulatórios, pensei que há um risco associado à privacidade dos dados, ou seja, é necessário a anonimização dos dados antes de os tratar, tendo em conta também a presença de informação pessoal, e não só pessoal, mas também sensível, como as dependências, que já falaram há bocado. Em termos dos riscos éticos, temos os tais riscos de tirarmos aqui conclusões erradas. Por exemplo, se olharmos para variáveis sensíveis, variáveis que às vezes são protegidas também, como o género, a idade ou as dependências, podemos estar a extrair correlações que são negativas para a pessoa. Por exemplo, o caso mais conhecido, alguns empregos terão maior percentagem de elementos do género masculino, por motivos históricos. Isto poderá levar que as nossas estatísticas digam que o sucesso, se a pessoa for homem, desculpem, a probabilidade de sucesso em arranjar emprego se a pessoa for homem é maior. Então, devemos dar mais empregos a homens. Não é verdade, mas é algo que se pode extrair com base nas estatísticas. Temos uma mão do Daniel. Eu acho que também há outra, e é similar, mas no sentido oposto, que é o risco de perpetuação de estereótipos, que é o facto de determinadas pessoas nunca serem recomendadas para um determinado trabalho, porque historicamente esse trabalho rejeita-as. Ou seja, há esse risco que é similar, mas no sentido inverso. Sim, como essas pessoas nunca tiveram a oportunidade de estar nesse género de empregos, não sabes se a formação foi boa, por exemplo. Ou podes estar a pensar que a formação não foi boa porque, por exemplo, este tipo de trabalhos não aceita um certo tipo de estereótipo, ou estrangeiros. Sim, era mais nesse sentido, que há uma determinada indústria que por motivos históricos não aceita pessoas estrangeiras, então nunca houve um ponto histórico no passado em que isso foi considerado. Depois, em termos de riscos da tomada da decisão, qual é a melhor formação a oferecer? Tenho aqui 2 pontos, que é, estamos a aumentar a empregabilidade ao custo de oferecer empregos com salários mais baixos, e se o tal processo de otimização poderá levar a que um grupo assim mais pequeno de pessoas, que agora está a conseguir arranjar algumas formações e que tem muita dificuldade em encaixar-se, tenha ainda mais dificuldades em arranjar ofertas boas, porque ficam mais escassas. Basicamente, as ofertas boas vão todas para um grupo de pessoas e estas pessoas que estão muito, muito fora não arranjam nada. Não sei se alguém consegue pensar em mais alguma associada à decisão. Temos o João. Não vou contribuir de forma positiva agora para esta parte, mas é só um comentário em relação ao primeiro ponto. Tendo em conta que isto são pessoas a receber RSI, como foi referido já no início desta apresentação, o salário mais baixo que essas pessoas o tempo inteiro não seria inferior ao salário mínimo. Então vou acrescentar mais um caso, nível de seria superior ao que eles estão a receber neste momento, portanto, não sei até que ponto isso será um risco para as pessoas. Sim. Não, acrescentei mais um nível de dificuldade, que é as cargas de trabalho. A pessoa recebe o mesmo, mas trabalha, é explorada, assim, para usar o termo correto. Trabalha tipo 60 horas num contrato de 40 horas. Sim, isso... Pensando mais nesse caso. As pessoas contratam sempre, porque é trabalho barato, que trabalha muito. Mas será que queremos isso? Sim, percebo. Era mais nesse sentido. Mas é uma boa ideia também, em termos de salário, será sempre melhor do que ele já tem. Em média. Temos uma mão da Sofia? Sim, então, isso é um bom ponto, mas é o tipo de informação que à partida acho que é difícil obtermos, porque a acontecer é ilegal, portanto não é o tipo de informação que se dá a saber facilmente. Sim.
E isso pode estar refletido, por exemplo, na duração, no tempo que a pessoa conseguiu estar num determinado emprego. Ou nos tais pedidos de feedback. Sim. Que vai ser passados 6 meses, se a formação foi útil e como é que está a correr o emprego atual. Eu diria que o mais importante é garantir que há uma boa relação entre, ok, mesmo que a pessoa receba pouco, que não tenha muitos custos, por exemplo, em transporte a ir para o sítio, ou que não demore muito, muito tempo. Exato. Ok. Depois, por fim, os riscos técnicos associados a isto. Por exemplo, os cursos novos que apareçam não vão ter informação histórica, não vais saber se eles são bons ou se são maus, porque ninguém os fez. Então, não faz sentido excluí-los à partida, porque ninguém os fez. Temos também de dar algumas oportunidades para ver se a formação é boa. E a própria variabilidade dos dados ser muito grande, ou termos fontes de dados muito, muito dispersas e difíceis de ligar, que foi já o problema que discutiram inicialmente. Pronto, e estão os pontos todos que eu queria cobrir. A Carolina tinha ainda alguns minutos só para as considerações finais. Se quiserem acrescentar alguma coisa aqui aos riscos, antes de irmos para isso. Sim, não sei se alguém queria acrescentar em geral. Ou outros pensamentos. Sim, ou dúvidas, ou alguma ideia que tenham tido interessante. Se não, queria só concluir, vou só partilhar mesmo uma slide super rápida para agradecer a todos os participantes para estar aqui, para agradecer ao Paulo da GEI para ter facilitado o workshop e também de todas as ideias, e a Cruz Vermelha, a Sónia e a Rita, para nos dar o problema e assim o tempo para pensar e tentar resolver isso. E vamos enviar um formulário e aguardamos as vossas respostas, e para qualquer dúvidas ou comentários sintam à vontade para escrever, e também vão seguir-nos nas redes sociais, como já alguns de vós já estão. É isso. Obrigada. Ricardo, posso adicionar só uma coisa nas considerações? Sim, por mim. Sim, eu acho que deixa-me só olhar a minha câmera. Eu acho que, ou seja, tudo isto depende claramente de ter os dados, e é extremamente complexo ter os dados, mas numa perspectiva mais pragmática, e se isto fosse um problema como fosse posto a mim no trabalho, acho que a pequena vitória que eu tentaria seria talvez no sentido de, ou do que o que a Filipa disse já há algum tempo, são coisas mais simples, ou no sentido de recolher dados no terreno, de modo a influenciar e a mandar para o IF, mostrar claramente no terreno que isto funciona ou isto não funciona, ou etc. Acho que seria uma vitória pequena e inicial, mas que poderia, é uma coisa mais acionável que poderia ser retirada de todo este trabalho de brainstorming, é que seria ser muito interessante do terreno enviar dados para quem controla as formações para mostrar, olha, nós não sabemos o que é que vai funcionar, mas pelo menos definitivamente estas não funcionam. E vale o que vale, não sei qual é o processo burocrático que depois permite que isto que seja ou não, ou etc, vale o que vale, mas acho que é trabalho sempre meritório e válido nesse sentido. Temos chamado do João. Vou tentar ser muito breve. Isto é só um pequeno à parte, mas falando um pouco do que referiram há pouco da questão dos cursos não serem adequados, e muitas vezes porque há muito financiamento e os cursos existem só porque existe o financiamento. E aqui também um bocado aproveitando o que o Daniel falou, este projeto já poderia ser um ponto de partida depois para a mais alto nível também ajudar as entidades competentes, penso que não seja IFP, penso que seja entidades superiores ao IFP que financiam esses cursos, né? E alocar os recursos de financiamento para outro tipo de cursos mais adequados, né? Porque realmente se os cursos,
só estão a ser financiados porque só existem porque há financiamento, poderíamos alocar esses recursos para onde é mais necessário, né? Temos a Mal da Cruz Vermelha. Bom, também só um apontamento breve. O que eu acho, acima de tudo, e da experiência que nós temos, e julgo que falo também em nome da equipa, é que o trabalho se deve centrar na pessoa e não nos pacotes que existem para as pessoas. Se deve centrar na pessoa e o gestor do centro de emprego que trabalha com uma pessoa desempregada deve se centrar na pessoa e encaminhá-la para aquilo que são as suas expectativas, as suas competências e a sua trajetória de vida. E acho que tudo começa aí. Depois, ao nível de fazer algum lobbying, nós nunca deixamos de reportar estas situações. Não sei se são ouvidas. E, portanto, é a função do Ministério do Trabalho e da Solidariedade responder a estas questões. Julgo que este problema não se circunscreve a Braga. É um problema geral. Mas nós nunca deixamos de dar reporte daquilo que as pessoas também nos dizem, da frequência dos cursos, porque é que foram, se foram as opções que fizeram quando houve uma sessão de apresentação com vários cursos em relação às quais manifestaram interesse e são chamadas para outras, e portanto aqui acho que tem que haver um ajuste entre aquilo que a pessoa também quer para a sua vida e aquilo que é a oferta. Essa influência não é fácil, tem que ser a um alto nível. Nós podemos contribuir com aquilo que no terreno recolhemos e nunca nos coibimos de o fazer, com diplomacia e neutralidade, obviamente. Mas muitas vezes, e perdoem-me agora dizer isto, olhamos para estas pessoas e achamos que estão sempre, e se calhar todos nós em algum dia tivemos esta visão. E eu antes de começar este trabalho, não sei se a tinha ou não, nunca fui muito fundamentalista, mas olhamos para estas pessoas como se estivessem a beneficiar de uma prestação que é uma prestação muito expressiva e que não querem fazer nada. As coisas não são bem assim. Estas equipas de acompanhamento existem para traçar um plano de intervenção que ajuda as pessoas a autonomizar-se e a ganharem, acima de tudo, dignidade. Porque é disso que se trata, também a dignidade. E muitas vezes estas pessoas, como não têm nada para fazer, são empurradas para aqui, empurradas para ali, sob a pena de poderem perder a prestação. E eu acho que esta visão deve ser tida em conta. A vontade da pessoa também conta. E, portanto, muitas vezes acabamos por destruir também um percurso, porque a pessoa é encaminhada para várias opções com que não se identifica e temos muitas pessoas que ficam totalmente desacreditadas do sistema e muitas delas até numa situação de maior depressão do que aquela que se encontrava. Portanto, só para vos dizer isto. E depois para agradecer também a oportunidade, o tempo que dispensaram este problema e as pistas que nos deram. Foi um gosto estar aqui convosco. Não sei se a Rita... Sim, é só mesmo para reforçar e agradecer que os vossos contributos e este tempo que dispensaram também para pensarem connosco e também nos ajudarem a ter aqui algumas luzes sobre este problema. Obrigada. Obrigada por terem Obrigada. partilhado. E do meu lado, espero que tenham gostado do formato. Eu tentei não ser demasiado técnico para toda a gente conseguir acompanhar, mas é um bocado difícil nós estarmos dentro da realidade do dia-a-dia, portanto, a ideia era só começarmos todos em conjunto a pensar aqui no que se pode fazer nesta área e a partir daqui, idealmente, se conseguirmos, construir algo que seja útil, mas simples de fazer e fazível. Que é muito o trabalho que o DSSG faz com os outros beneficiários. Agora para puxar um bocadinho para o DSSG. Sim, acho que o nosso objetivo também enquanto DSSG, acho que podemos partilhar isso. Nós já há algum tempo que temos vindo a falar com a Cruz Vermelha, e as pessoas que acompanham a DSSG sabem que nós temos vários projetos com vários beneficiários. Ainda não tinha sido possível fazermos, ainda não foi possível fazermos nenhum projeto também porque eles estiveram muito ocupados e estão com o combate à pandemia. Mas a ideia desta iniciativa também é, se tiver pernas para andar, ser o trampolim para fazermos um projeto juntos. Portanto, fiquem atentos às novidades. Muito obrigada pela partilha, foi mesmo interessante. Acho que ouvir o relato de quem trabalha no dia a dia com a situação é completamente diferente e
e dar-nos uma visão que às vezes é um bocadinho difícil ter, estando de fora. E por isso, muito obrigada. Pronto, não sei se mais alguém quer deixar feedback, se não, Carolina, queres fechar o evento? Só? Sim, então obrigada a todos. Até a próxima. Obrigado. Podem ir para casa. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigado, fiquem bem. Obrigada a todos. Obrigado. Pronto, acho que correu bem. Estás sem com mute agora. Ainda estás com mute. Ok. Sim, sim. As pessoas participaram também bem, foi bom, gostei. Pronto, eu vou descansar também, que este dia começou muito cedo. Pois, sim, agora a jantar. É isso. Olha, obrigado pela organização. Obrigada, Paulo, para ti. Obrigada. Tchau. Bom jantar. Igualmente.